Nós temos algumas informações que a gente queria compartilhar com vocês nesse editorial acerca do assunto violência doméstica. Dispararam as ocorrências, nós tivemos muitos casos de violência doméstica, inclusive um feminicídio, e esse feminicídio sucedido de suicídio na cidade de Matão. No mês de outubro, só no mês de outubro, hoje é dia 25, no mês de outubro nós tivemos 22 casos de violência doméstica registrados pela Polícia Militar. Eu repito o número, 22 casos de violência doméstica registrados pela Polícia Militar em outubro de 2019. Hoje é dia 25 ainda. Foram 22 casos, certo? A Organização Mundial da Saúde, pesquisado hoje inclusive, diz que para cada caso registrado de violência contra a mulher, outros 10 não foram. Se nós imaginarmos que esse fato se aplica à cidade de Matão, e não tem por que não aplicar, né, já que a Organização Mundial da Saúde faz uma média bacana mundial nesse sentido, e é um número oficial. Se nós imaginarmos que também ocorreu isso em Matão, nós estamos falando de 220 casos de violência doméstica. Claro que não há como comprovarmos isso, é apenas uma estimativa da Organização Mundial de Saúde. O que nós temos como comprovar é que nós tivemos até agora 22 casos registrados pela Polícia Militar de violência doméstica. Foram 16 casos de violência contra a mulher em casais heterossexuais. Tivemos 4 casos de violência intrafamiliar, mãe, irmã, avó, enfim. Foram 4 casos. E violência envolvendo casais homoafetivos foram 2 casos, totalizando 22 casos de violência doméstica, incluindo um feminicídio seguido de suicídio. Há algumas teorias para isso estar acontecendo, mas em apenas um dos casos, uma das possibilidades é que nós temos uma das possibilidades, talvez a menor probabilidade, é que esses casos tenham aumentado por haver mais denúncia por parte das mulheres. Mas isso é muito pouco provável, e eu explico por quê. Porque em todos esses casos que foram registrados, pelo menos no mês de outubro que nós acompanhamos, nós registramos todos eles, temos os boletins de ocorrência de todos eles, a polícia sempre foi chamada ou por vizinhos, ou pela própria vítima, quando ela conseguiu se desvencilhar do agressor. De modo que nós estamos falando de situações pontuais, que aconteceu aquela violência, a pessoa já reagiu chamando a polícia. Não estamos falando de aumento de casos de violência doméstica que são registrados direto na delegacia em defesa da mulher, até porque tentei um contato ontem com o Dr. Adriano Pitócia, ele está de férias, quem está atendendo no lugar dele é o Dr. Marlos Marcuso, então vou esperar o Dr. Adriano Pitócia voltar de férias para a gente poder comentar e conversar com ele a respeito dessa situação e tentar um dado estatístico mais próximo no que diz respeito às pessoas que vão até a DDM, Delegacia em Defesa da Mulher, e então, tomando coragem, essas mulheres tomando coragem, denunciam seus companheiros agressores. Então percebam que não é um aumento de casos em que as mulheres acabaram conseguindo condições, estão denunciando mais. Não, estamos falando de casos em que havia risco de morte, havia risco de violência maior, havia agressões direto, temos casos que nós vamos contar para vocês daqui a pouquinho, de estrangulamento, de uso de faca, de ameaça com faca, de sujeito inclusive que, estando sob a custódia já da Polícia Militar, ainda continuava ameaçando a mulher e dizendo, olha, assim que eu sair da cadeia eu te mato. Entende? Então, nós estamos falando de casos de reações, casos de reações. Então, não é aquele caso assim que a mulher conseguiu, por algum motivo, ou por uma política de amparo à mulher que está sofrendo violência, buscar a Delegacia em Defesa da Mulher. Aí os casos teriam aumentado por conta de
mais coragem, vamos dizer assim, ou mais condições, ou alguma situação que a mulher então passou a denunciar mais. Não é esse o ponto. Aqui estamos falando de risco de morte ou de risco iminente de morte, tá? Ou de lesões. Então é diferente. Por isso que a probabilidade de os casos terem aumentado por conta de maiores denúncias, não, é maior violência mesmo, pelo que a gente conseguiu levantar. Maiores casos de violência mesmo. Há uma teoria de que esses casos estariam aumentando pelo uso constante das pessoas das chamadas drogas lícitas, que são as bebidas alcoólicas, e que isso seria um desinibidor de personalidade, e o sujeito então mostra a sua verdadeira característica, né, violenta, acaba agredindo a esposa. Dentro dessa característica violenta também está os ciúmes, a possessão, a sensação de posse, a síndrome da incompetência sexual, em que a pessoa, tendo essa incompetência sexual, tem medo que a mulher encontre alguém melhor de cama do que ele, vamos dizer assim, né? Ou então, quando começam os problemas de disfunção erétil, aí o sujeito acaba ficando violento com a mulher, né? Então é o broxa que bate na mulher, enfim, são algumas situações que acontecem que poderiam, não é justificar, mas poderiam dar uma ideia dos porquês dessa violência toda que tem acontecido na cidade de Matão. E chama muito a atenção, né, essa quantidade exorbitante de casos de violência contra a mulher, e nós não podíamos nos furtar em falar sobre o assunto, malgrado a cara feia de alguns em nos encontrando na rua, né? Inclusive, recentemente nós tivemos uma participação de um perfil fake que foi criado justamente para criticar-nos acerca da defesa que fazíamos da mulher, né, no começo da semana, e aí nós buscamos algumas características e chegamos ao sujeito que havia criado o fake para tentar nos ofender pela rede social, e aí nós vimos que era realmente o agressor, né? Porque o nosso software, o nosso API que chama, né, que pega os comentários do Facebook, ele registra o IP, né, da máquina. Então ficou facinho da gente chegar até o sujeito. E foi muito cômico, se não fosse trágico, imaginar que o sujeito bate na esposa, fica bravo com o jornalista porque foi divulgado, embora a gente não fale nome, né, que foi divulgado o ato covarde, né, de bater numa mulher, né, o ato misógino que o sujeito cometeu, e aí ele cria um perfil falso para criticar a gente. Amigo, vergonha alheia estamos sentindo em grande quantidade. Fazer o quê? Eu me divirto, quer dizer, quando nós chegamos ao sujeito dá dó, né? Dá dó. Eu vou fazer o quê? Amigo, toma um azulzinho e se livre dessa síndrome horrorosa que você tem e vai ser feliz, né? Não precisa bater na mulher por causa disso. Fazer o quê? Eu me divirto, né? Eu me divirto com essas coisas e, olha, é muito, muito bacana, gente, muito bacana a gente ver a repercussão, né? Tanto das coisas boas que a gente consegue propagar e propalar na internet, quanto a opinião da gente, né, como as pessoas levam em consideração, a gente fica extremamente feliz com isso. O fato é que tivemos, no mês de outubro, 22 casos de violência doméstica, sendo esses casos, 2 envolvendo casais homoafetivos, inclusive vamos contá-los hoje, daqui a pouquinho. Tivemos violência intrafamiliar, mãe, irmã, etc., avó, 4 casos. E tivemos violência doméstica contra a mulher em relacionamentos heterossexuais, 16 casos. 16 com 4, 20, com 2, 22. 22 casos de violência doméstica em 25 dias no mês de outubro do ano de 2019, o que é algo absolutamente incompreensível, inconcebível, inadmissível verdadeiramente. Precisamos tomar alguma providência. Talvez o poder público pudesse disponibilizar uma casa-abrigo para a mulher, não sei se é esse o nome, uma casa transitória, enfim, um local
uma casa com segurança, onde a mulher pudesse ficar após a elaboração do boletim de ocorrência. Você vai ver nas matérias que nós vamos falar daqui a pouquinho, de violência doméstica, que em alguns casos a mulher não tem para onde ir e ela volta para casa com o agressor. E aí que situação é essa? Que situação é essa? Não é? Não tem segurança para os filhos? Olha, se você sair de casa, se você me denunciar, além de te matar, eu mato os nossos filhos, ou mato o seu filho, quando é caso de Amásio e Amásia. É uma situação difícil, então não dá para julgar, evidentemente, a mulher. E a gente tem que aprender sobre determinados assuntos. Sou homem, não posso falar da violência sofrida pela mulher, não posso falar do machismo sofrido pela mulher, não posso falar da situação de violência que a mulher vive. Mas, jornalista que sou, e tantas outras características, posso falar sobre a violência que a mulher sofre, posso falar sobre a misoginia da qual elas são vítimas, posso falar da qual elas são vítimas, posso falar sobre a dor através do olho da mulher que a gente percebe, posso falar sobre essa violência desenfreada. Então há uma diferença muito grande falar de e falar sobre, né? E a gente pode falar sobre. Chama-se empatia, tentar colocar-se nos sapatos do outro, tentar colocar-se na pele do outro, na situação do outro, mas respeitando as características do outro. Não é? Não dá, por exemplo, para eu me colocar no lugar de uma mulher, né, dona de casa, que esteja com a sua autoestima extremamente abalada e destruída pelo déspota que convive com ela, a sua fragilidade corporal, né, eu me coloco no lugar dela com o conhecimento que eu tenho, com a força que eu tenho, com o 1,86 m que eu tenho, com as habilidades de artes marciais que eu tenho, aí eu vou sempre menosprezar a situação dela e falar, por que ela não dá uma providência? Porque aí eu não estou me colocando no lugar dela, eu estou apenas lá, mas com as minhas características, aí fica fácil, né? Tomar alguma decisão e achar que a pessoa não toma uma decisão na vida dela porque ela não quer. Não, eu tenho que criar a empatia. A empatia, eu vou colocar-me na pele da outra pessoa, vou colocar-me nos pés, nos sapatos da outra pessoa, mas com as características dela, com as fragilidades dela, com a autoestima dela fragilizada, com o quociente emocional dela absolutamente destruído. Aí sim, dentro dessas situações, entender sobre o que está passando aquela pessoa e tentar auxiliá-la. Aí dá para fazer. Isso chama-se empatia. E a gente deve, na minha opinião, tentarmos nos colocar na pele do outro para tentar entender um pouquinho e falar sobre bastante e buscar uma solução. Hoje fizemos uma solicitação ao prefeito Edinardo Schettini, que aqui esteve, no programa Fala Prefeito, e nós fizemos uma solicitação mais uma vez acerca da casa transitória para mulheres. E ele disse que a semana que vem terá uma reunião com o Carlão Rondanim para ver a que pé que está essa situação, né? Foi criado um conselho municipal de mulheres, se não me engano a Carla Camel era a presidente, para ver que pé que está isso, se é possível criar, se não é possível criar, um local onde haja proteção, onde haja tranquilidade para a mulher não perder nenhum de seus direitos e sair de casa com os filhos, ficar num lugar absolutamente seguro, tranquilo, para ter uma noite de sono em paz e poder pensar, representar contra o bandido meliante, né, agressor que convive com ela sob o mesmo teto. Então, falar sobre o assunto é importante, levantar o assunto é importante, falar sobre o sofrimento das mulheres é importante, mas com ações como nós fizemos, falando diretamente com o prefeito Edinardo Schettini para ver se conseguimos que saia essa casa transitória. É isso. Mulheres, tenham em nós, do portal Hora 1, defensores de vocês. Não julgadores, não apontadores e não imbecis que sugerem que a vítima tenha alguma culpa diante da violência que vem sofrendo, o que é um absurdo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é inominável se não falar um palavrão. Como eu não vou falar palavrão, então vocês já entenderam que o sujeito que faz a insinuação de que a vítima
tem algum grau de culpabilidade pelo que está passando, é no mínimo um grandíssimo filho de uma... Boa noite.